Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe. Glória a Deus. Noite de festa, amém? Graças a Deus, noite linda. Eu acredito que nessa noite Deus tem algo para falar para cada um de nós. Então eu peço que você abra a palavra do Senhor comigo. Vamos direto para a palavra. Silvério, meu irmão, por gentileza, me ajude aqui. Abra a palavra do Senhor comigo no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. 1 Samuel, capítulo 30. Do versículo 1 até o versículo 5. Está escrito: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Nesse momento peço que você feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse dia, Deus. Obrigado porque estamos na sua casa. Obrigado pela vida dos nossos pastores e obrigado pela sua palavra. Senhor, nessa noite, continua a nos renovar pela sua palavra. E nos ajude, Deus, a erguer as nossas cabeças, mesmo no meio das adversidades. Nos ajude a ver a sua graça operando em todos os momentos, porque nós sabemos que a sua graça opera em todos os momentos. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez neste dia, e te agradecemos por tudo que o Senhor ainda fará, em o nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém. O que nós temos aqui? Nós temos Davi voltando de uma batalha e algo chama muita atenção aqui. Davi, nesse momento, ele não estava no povo de Israel. Davi, nesse momento, estava no território filisteu e ele era servo de um rei filisteu. E isso me chama muita atenção porque os filisteus eram inimigos do povo de Deus, eram inimigos de Israel. E eu fico me perguntando por que ele estava lá. Por que Davi fez uma aliança com o rei daquela terra? Davi fez uma aliança com Aquis, que era rei de Gade, da terra dos filisteus. Então, para que nós possamos primeiramente contextualizar o que estava acontecendo, vamos ler o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 11, somente o versículo 11. 1 Samuel 26, 11. Aqui, Davi estava falando em relação ao rei Saul, rei de Israel. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora, peguemos a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. O que Davi falou? Davi teve a chance de matar o rei Saul que estava perseguindo Davi, e perseguiu Davi durante muito tempo, porque o rei Saul queria tirar a vida de Davi. Por que Saul queria tirar a vida de Davi? Nós conhecemos a história. Davi matou Golias. A partir daquele momento, Davi se tornou extremamente conhecido em todo o território de Judá, até o momento em que as pessoas começavam a dar mais importância para ele, Davi, do que para o próprio rei Saul. O rei Saul teve inveja de Davi. O rei Saul foi tomado por um espírito maligno e começou a tentar matar Davi. Até um certo momento em que Davi teve a chance de matar Saul.
que Saul estava totalmente vulnerável. Davi estava perto dele, poderia tê-lo matado. Mas aqui nós vemos um homem segundo o coração de Deus. E o que esse homem segundo o coração de Deus disse? O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Porque ele entendia que Saul era o rei, e sobre o rei há uma unção, sobre o rei há uma autoridade. E Davi respeitava a autoridade de Saul, por mais que Saul tentasse matá-lo. Mais uma vez, um homem segundo o coração de Deus. Agora, versículo 21, por gentileza. O rei Saul ficou sabendo disso, e ele disse: pequei. Me lembrei até do diácono Bruno agora. Volte, meu filho Davi, como hoje você considerou preciosa a minha vida, não farei mal a você de novo. Tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. Aqui era o rei Saul falando com Davi. Agora, essa não era a primeira vez que o rei Saul se arrependia de perseguir Davi. Essa não era a primeira vez em que Saul dizia: puxa, eu não vou mais fazer mal, Davi, fique tranquilo. Não era a primeira vez. E aí o que nós temos no capítulo 27, versículo 1? Coloque para mim, por gentileza. Capítulo 27, versículo 1. Davi, contudo, pensou. Agora preste atenção neste verbo. Ele pensou algo totalmente, extremamente, unicamente racional. Algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo o Israel e escaparei dele. Agora, mais uma vez, prestem atenção ao verbo, porque está escrito que Davi pensou. Não está escrito Davi orou, não está escrito Davi pediu a orientação do Senhor, não está escrito Davi teve uma convicção dada por Deus, não, está escrito somente que ele pensou. Meu irmão, no momento em que você é perseguido, no momento em que a situação complica, é muito comum que nós pensemos em uma forma de escapar, pensemos em uma forma de fugir. Agora, pensem comigo, em algum momento, será que Davi perguntou a Deus se Deus queria que ele fosse para a terra do inimigo, porque o filisteu era inimigo de Deus? Ele foi para a terra do inimigo e fez aliança com o inimigo. E eu fico me perguntando se em algum momento ele pediu a orientação de Deus. Um homem, segundo o coração de Deus, também pode errar. Um homem, segundo o coração de Deus, também pode, no momento do desespero, ter um raciocínio somente pensando no que parece bom para ele, e não no que é a vontade de Deus. A primeira lição dessa noite, meu irmão, se há algum problema pelo qual você está passando, tenha cuidado com os seus pensamentos no meio do problema. Porque no meio do problema, a nossa vontade de fugir é muito grande. A nossa vontade de escapar do problema é muito grande. Mas quem disse que Deus mandou Davi ir para a terra dos filisteus? Isso não está escrito na palavra. O que nós vemos é um homem que tomou uma atitude de vontade própria. E isso custou muito caro para Davi. Para que nós tenhamos noção do que aconteceu a partir desse momento, ele foi para a terra dos filisteus. Ele fez uma aliança com um rei filisteu. E o rei filisteu tinha confiança em Davi de tal forma que nomeou Davi chefe da guarda real. Davi começou a proteger o rei de um território, de um povo inimigo de Deus. Até um momento em que o povo filisteu foi batalhar contra o povo de Judá. E o rei disse para Davi: Davi, você vai lá batalhar contra o povo de Judá. Davi iria batalhar contra o próprio povo. Isso é para que nós pensemos no que as alianças erradas podem fazer. Tenha cuidado com os seus pensamentos. Tenha cuidado com as alianças que você vai fazer. Tenha cuidado, porque se você estiver muito preocupado e você pensar somente naquilo que parece uma boa ideia, você pode fazer alianças erradas. Não faça alianças erradas. Busque a orientação do Senhor.
porque a vontade dele prevalece. E mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja complicado, em algum momento o escape vai vir. O escape virá da parte do Senhor. Mas vamos continuar a aprender com esse homem, porque o que esse homem viveu nos ensina bastante. Aqui nós temos uma comparação muito clara entre o que aconteceu com o rei Saul e o que aconteceu com Davi. Porque nós podemos entender que os dois se desviaram da presença do Senhor, considerando as escolhas que eles fizeram. O rei Saul, no capítulo 13, ele ofereceu o holocausto, quando quem deveria oferecer o holocausto era Samuel, o sacerdote. O sacerdote deveria oferecer o holocausto. Mas os filisteus estavam vindo para atacar Saul. Saul queria oferecer sacrifício a Deus em relação àquele combate. Ele falou com Samuel, Samuel falou: me espera, eu vou chegar, me espere por esses dias, e eu vou chegar. Os dias se passaram, o tempo foi passando, Saul foi ficando preocupado, a situação foi ficando mais difícil, até que Saul tomou a iniciativa e ele mesmo fez o holocausto. Quando ele fez o holocausto, Samuel chegou. E quando Samuel chegou, ele perguntou: Saul, o que você fez? Porque o que você fez é desobediência a Deus. O que você fez não era para você fazer. E a partir daquele momento, Deus começou a rejeitar Saul como rei. E é por isso que nós tivemos Davi sendo ungido rei de Israel, sendo ungido rei no capítulo 17. Tudo isso acontecendo nesse livro, 1 Samuel. Depois, o mesmo rei Saul, no capítulo 15, Deus mandou: Saul, vá à terra dos amalequitas e mate todo mundo. Não deixe ninguém vivo, nem homem, nem mulher, nem animal. O que Saul fez? Foi lá, matou quase todo mundo. Deixou o rei vivo, deixou a melhor parte dos animais vivo. A melhor parte dos animais ele deixou viva. E aí, mais uma vez, Samuel veio falar e disse: é melhor obedecer do que sacrificar. E mais uma vez o rei Saul havia errado. E o que nós vemos na vida do rei Saul é que quanto mais ele se complicou, quanto mais a situação ficou difícil, mais ele se desviou de Deus. Até o momento em que Saul, ele busca uma orientação de Deus e a orientação não vem. E porque a orientação de Deus não vem, ele procura uma médium. Ele procura uma mulher que falava com espíritos para ajudá-lo no que estava acontecendo. Meu irmão, cuidado com as escolhas que serão oferecidas a você. Cuidado com as saídas que serão oferecidas a você. Porque o que nós aprendemos é que a última palavra na nossa vida, ela vem de Deus. Cante assim comigo. Eu vou descansar, pois já meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. De Deus. Só dele vem a última resposta para a sua vida, meu irmão. Aguarde pela resposta do Senhor. Não importa o quão difícil esteja, aguarde pela resposta do Senhor. E aqui nós temos uma comparação muito grande. Porque enquanto a semelhança é que Saul cometeu erros e Davi cometeu erros, a diferença é que quando o problema chegou e o problema ficou mais complicado, Saul buscou a ajuda fora de Deus. Mas o que fez Davi? E agora nós vamos voltar a 1 Samuel capítulo 30, versículo 6 até o versículo 8. Vejamos o que fez Davi. Davi ficou profundamente angustiado.
Aquele povo tinha levado as esposas de Davi, tinha levado todo o povo. Quando eles voltaram da batalha, encontraram a sua cidade queimada e todo mundo havia sido levado. Todas as mulheres, todas as crianças. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi tinha cometido erros, Davi tinha feito alianças erradas, mas quando o problema chegou, ele se quebrantou e ele se lembrou de que o Deus dele é o Deus que o sustenta. Não importa, meu irmão, o quanto você errou, desde que você queira voltar para o caminho certo, Deus está de braços abertos e Ele quer receber você. Ele quer acertar os seus caminhos. Ele quer fazer com que você recupere aquilo que foi tirado de você. Desde que você se lembre de que a última resposta vem dEle. Desde que você se lembre de que Ele está de braços abertos e que Ele ama você. Diga assim, ó. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. De novo. Deus me ama. Ele está dizendo para você nessa noite. Ele está de braços abertos para você. Basta que você escolha voltar para Ele. E aqui nós vemos um homem que decidiu voltar para o seu Deus. Ele enfrentou problemas, ele se quebrantou e ele se lembrou do seu Deus. E ele se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Versículo 7. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Vejam que Deus deu a resposta para Davi. Agora, para que nós aprendamos algo muito interessante com o versículo 7, coloque para mim, volte ali por gentileza, o versículo 7. Davi pediu para que o sacerdote Abiatar trouxesse para ele o colete sacerdotal. Talvez em alguma versão que você esteja lendo, esteja escrito éfode. Ele pediu para que Abiatar trouxesse o éfode para ele. O que era o éfode? O éfode era esse colete sacerdotal, fazia parte do ritual que se iniciou lá com o sumo sacerdote, e depois passou para os sacerdotes comuns. E aqui Davi estava usando o colete para falar com Deus. Era um ritual para que o homem, para que o sacerdote se aproximasse do Senhor, para que ele falasse com Deus e recebesse de Deus uma palavra. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando eu me achego a Deus, eu preciso me preparar para isso. Aquele colete sacerdotal tinha principalmente duas simbologias. A primeira, o colete representava o povo de Israel. Quando ele colocava o colete e se aproximava de Deus, o que ele estava dizendo é, Senhor, quem chega perto de ti é aquele que o Senhor escolheu. Quem chega perto de ti é aquele que o Senhor salvou. Quem chega perto de ti é seu filho. Meu irmão, quando você chegar perto de Deus, se lembre, Ele é seu pai. Você chega perto dele como filho. E o pai ama ouvir o filho. O pai ama ter o filho perto.
Em segundo lugar, o colete sacerdotal representava todos os pecados de Israel. Representava que aquele povo tinha problemas, mas mesmo assim, era um povo que tinha um Deus poderoso. E Davi se aproximou de Deus, convicto dos seus erros, colocando o colete sacerdotal, indicando para Deus: eu sei que eu cometi erros, mas eu sei que o Senhor é o Deus da minha vida. Eu me aproximo do Senhor como filho. Quando você chegar perto de Deus, no meio do seu problema, chegue a Ele e lembre-se, você não está chegando como um homem qualquer, você está chegando como um filho que está pedindo ajuda para o seu pai. O seu pai ama te ajudar. O seu pai, ele quer te ajudar. O seu pai está esperando você chegar a ele para pedir ajuda. Eu me lembro que o pastor Ezequiel, muitas vezes, ele diz que a oração mais forte, mais poderosa que um ser humano pode fazer é: Deus, me ajuda. Porque quando eu digo Deus, me ajuda, eu estou dizendo para ele: eu não consigo. Eu dependo do Senhor que está acima de mim. Eu dependo do Senhor que me criou. Eu dependo do Senhor que baseia todo o universo no poder da sua palavra. Eu preciso do Senhor que criou os céus e terra. Eu preciso do Senhor que é o dono do ouro e da prata. Eu preciso do Senhor que enviou Jesus para morrer no meu lugar. Eu preciso do Senhor. Eu dependo do Senhor. E é assim que nós devemos nos aproximar de Deus. E aqui nós temos a grande diferença. Porque Saul, quando estava no meio do problema, se desviou ainda mais de Deus. Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, cometeu erros. O problema veio, mas quando o problema veio, ele se lembrou do seu Deus. E ele voltou para o caminho do Senhor. O Senhor deu a resposta. O Senhor deu a orientação. E ele foi, meu irmão. Ele foi. Ele seguiu a orientação de Deus. Lembre-se, quando você pedir algo para Deus, quando você fizer uma oração para Deus, não se esqueça, a oração, ela não é somente uma palavra que vai, ela é uma palavra que vai sua, é uma palavra que volta de Deus. A sua oração, ela não vai ficar vazia. Lembre-se, Deus responde a sua oração. Quando você falar com Ele, Ele vai dar a resposta. E quando Ele der a resposta, obedeça. Se você obedecer à voz do seu Deus, Ele vai acertar os seus caminhos. Está escrito na palavra de Deus, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, eu ouvirei e sararei a sua terra. Ele vai dar resposta para você, meu irmão. Eu sei que o versículo diz mais do que isso, mas eu estou resumindo. E o que aconteceu aqui? Davi agiu de acordo com a orientação de Deus. Agora, eu aprendo 3 coisas com o que aconteceu nessa situação. Em primeiro lugar, aquele povo que foi deixado por Davi e seus soldados foi levado principalmente porque não houve resistência. Não havia ninguém junto das mulheres, não havia ninguém junto das crianças para protegê-las. Quando os amalequitas chegaram, colocaram fogo em tudo e levaram todo mundo, e levaram todos vivos. Deixa eu explicar algo para você. Em termos históricos e culturais, eles levaram aquelas pessoas vivas, as mulheres e as crianças, porque eles poderiam vendê-las como escravas. Seria lucrativo para eles. Por isso que eles levaram todo mundo vivo, pensando em termos culturais. Agora, meu irmão, pensa no seguinte: quem atacou a terra, quem levou a família de Davi, quem levou todas as mulheres e crianças, foram os amalequitas. Meu irmão, os amalequitas foram praticamente destruídos por Davi. Quando Davi chegou àquela terra, ele atacava os amalequitas e Davi não deixava ninguém vivo. Davi matava todos.
Os amalequitas tinham muita raiva de Davi. Eles tinham ódio de Davi. Eles tinham rancor de Davi. É claro que aqueles homens queriam se vingar. Mas quando chegaram lá e viram a família de Davi, viram as mulheres de Davi, eles não as mataram. Agora, em termos racionais, nós podemos entender isso, porque eles poderiam vender aquelas mulheres e crianças como escravos. Mas, meu irmão, presta atenção. Se eles tinham tanto rancor, tanto ódio, tanta sede de vingança em relação a Davi, por que eles não mataram? Existe algo que acontece na nossa vida e nós precisamos nos lembrar disso o tempo inteiro. Sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso dinheiro, sobre os nossos negócios, está a graça do Senhor. Aqueles homens não mataram aquelas mulheres e crianças pela graça de Deus, meu irmão. Agora, por que eles estavam desprotegidos? Isso me chama a atenção. Como Davi e seus homens foram para a batalha e não deixaram ninguém lá para proteger as mulheres e as crianças. Elas foram levadas sem que houvesse resistência. E aqui eu aprendo que nós precisamos proteger a nossa vida. E nós precisamos proteger as nossas famílias. E se a nossa batalha é espiritual, em primeiro lugar, meu irmão, proteja a sua família com a oração. Cubra a sua casa de oração. Ore pela sua família todos os dias. Ore pela sua mulher, você que é homem, santifique a sua mulher. Ore pelo seu marido, você que é mulher, e edifique a sua casa. Ore pelos seus filhos, porque os seus filhos estão na mira do inimigo. Proteja os seus filhos, proteja a sua família o tempo inteiro. Ore sem cessar pela sua família. Não deixe a sua família sem oração. Não deixe, não deixe. Não deixe, porque eles serão alvo fácil sem oração. Em segundo lugar, lembre-se de que um dos maiores aliados da sua oração é o seu jejum. Jejue em prol da sua vida e em prol da vida da sua família. Proteja aqueles que são seus. Proteja tudo aquilo que Deus deu na sua mão. Jejue pela sua família, jejue pelo seu negócio. E lembre-se, o jejum, ele não vai mudar Deus, mas o jejum vai mudar você. Porque quando você jejua, você mortifica a sua carne e o seu espírito fica mais forte. E a sua conexão com o Espírito Santo de Deus fica mais forte. E assim você recebe uma orientação de Deus e você tem mais certeza de que é Deus que está falando. Porque quando você está jejuando, você escuta com mais clareza. Sabe por quê? Porque quando você jejua, o jejum, a principal função do jejum é intimidade com Deus. A principal função do jejum é você se aproximar mais do Senhor. E nós vivemos debaixo da autoridade de um rei. Como é que uma pessoa chega para falar ao rei? A pessoa não fala de longe, meu irmão. A pessoa não fala com o rei gritando. A pessoa tem que chegar perto para falar com o rei. Por quê? Porque o rei não grita. O rei talvez até sussurre. Para você ouvir a voz do rei, você tem que estar perto. O rei não vai ficar gritando com você. Ele vai esperar que você chegue até ele. É assim que funciona no reinado. E aqui, quando nós temos o versículo 8, coloque para mim por gentileza. E foi isso que Deus me disse em relação a essa palavra. Ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Meu irmão, aquele homem orou, ele recebeu uma orientação do Senhor. Davi estava com seu coração arrebentado. Ele tinha chorado tanto que não tinha mais forças para chorar. Não só ele, como todos os seus homens. Mas a partir do momento em que ele recebeu uma orientação de Deus, ele ergueu a sua cabeça e foi à luta.
Meu irmão, se você tem algo na sua vida que foi perdido, se algo foi levado da sua vida, seja um familiar que se afastou da igreja, seja o seu negócio que não vai tão bem e algo foi tirado de você, se você buscar a Deus e Ele te der uma direção, erga a sua cabeça. Aleluia! Erga a sua cabeça e vá à luta. E foi isso que Davi fez. Agora vamos ler para nós terminarmos, do versículo 17 até o versículo 19. Vejam o que aconteceu. Davi chegou até o povo. Depois vocês podem ler o capítulo, vocês vão ver que ele encontrou um homem pelo caminho que o ajudou a chegar até onde estavam os amalequitas. E Davi chegou lá, Davi os atacou. No dia seguinte, ele os encontrou, no dia seguinte ele os atacou, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Aleluia! E aqui fica claro, meu irmão, que o que segurou aquele povo vivo até Davi ir lá recuperá-los foi a graça do Senhor. Quem aqui me garante que quando aqueles homens percebessem um ataque, eles pensassem assim: vamos matar todo mundo, matem as mulheres, matem as crianças? Não, eles não conseguiram matar ninguém. Ninguém foi morto, Davi recuperou tudo. Quando eu estava meditando nessa palavra, Deus falou comigo muito forte em relação a vidas. Vidas que já estiveram na presença de Deus e que hoje não estão. Meu irmão, eu não sei quem você conhece, mas eu acredito que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Quem você conhece, que um dia já esteve na presença do Senhor e agora não está. Algo aconteceu e essa pessoa foi retirada, ela foi para longe, ela se afastou. Você não sabe onde ela está, você não sabe o que ela está fazendo, você não sabe nem por onde começar a buscar essa pessoa. Que Deus está falando para você nessa noite. Erga a sua cabeça, vá buscar, porque essa pessoa está viva até hoje, porque quem tem segurado vivo sou eu. Se essa pessoa ainda está viva é porque há salvação para ela. Se ela voltar para Jesus no último minuto da sua vida, ela estará salva. Aquele homem que estava na cruz ao lado de Jesus, ele se arrependeu na cruz, e Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Há salvação, há salvação. Deus, pela sua graça, está segurando aqueles que ainda não se perderam, porque Ele tem salvação para eles também. Erga a sua cabeça e vá buscar aquilo que é seu. Vá buscar aquele que se perdeu na sua casa. Vá buscar aquele que se perdeu na sua família. Deus vai dar a direção, Deus vai dar a estratégia. E pela graça dele, ele vai manter a pessoa lá até que você chegue. Agora erga a sua cabeça e vá. Porque os planos de Deus não serão frustrados. Deus tem planos na vida de todo ser humano. Ele quer que todos sejam salvos. Ministério de Música, por gentileza, me ajude aqui, enquanto eu termino de falar. Peço que você feche seus olhos, para que nesse momento você fale com Deus. Peço que você ore por aquilo que foi levado de você. Seja algo em relação ao seu negócio, seja algo em relação à sua vida profissional, seja algo em relação à sua vida pessoal, seja uma pessoa que se afastou da casa do Senhor. Peço que você ore por ela nesse momento.